Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer. Meu nome é Daniel Cataldo e hoje eu vou ser o seu professor de física. E na aulinha de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre energia mecânica. Bora lá? Solta a vinheta! Galera, na aulinha de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa energia que é a energia mecânica. Uma energia extremamente importante dentro desse assunto aqui da física que vira e mexe aparece nos nossos concursos. E aí eu já adianto para vocês uma coisa. Galera, a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Mas aí vocês podem estar se perguntando, o que vem a ser energia cinética? E o que vem a ser energia potencial? Toda vez que você tiver um sistema, tiver um objeto de estudo, tiver um corpo em questão, e esse corpo em questão tiver velocidade, estiver em movimento, você tem uma energia, e essa energia é chamada de energia cinética. Portanto, a energia cinética está ligada exatamente ao movimento de um corpo, está ligada à velocidade desse cara. Quanto maior for essa velocidade, maior vai ser a energia cinética desse cara. Da mesma maneira que se você aumenta a massa desse corpo, você também aumenta a energia ali. Tudo bem? Energia potencial é aquela energia que você consegue armazenar. Por exemplo, se você pensar no estilingue, peguei o estilingue, puxei ali o nosso elástico. Então eu estou armazenando energia, porque na hora que eu largar, aquela pedra sai com uma certa velocidade. Tudo bem? Se eu puxar mais, eu tenho uma energia maior, uma energia potencial maior. Então a pedra, na hora que eu largar, soltar ali, ela sai com uma velocidade maior. Então a energia potencial é aquela energia que você classifica como sendo uma energia armazenada. Portanto, eu vou escrever o seguinte para você. Ó, energia mecânica, que é o objeto do nosso estudo, é a soma da energia cinética com a energia potencial. Só que a energia potencial, nesse caso aqui, nós temos dois tipos, tudo bem? Eu vou poder definir energia potencial gravitacional e energia potencial elástica aqui no caso, tá? Eu preciso saber como é que eu faço para calcular cada uma dessa energia. Então, para vocês terem uma ideia, energia cinética, como eu falei, está ligada exatamente ao movimento, à velocidade. Então, eu posso dizer que a energia cinética é mv² sobre 2, tudo bem? Energia potencial gravitacional está ligada à altura daquele cara. Certo? Quanto maior a altura, maior vai ser essa energia potencial, essa energia armazenada. Então a gente vai definir como sendo uma energia potencial gravitacional mgh. Tudo bem? E a energia potencial elástica vem devido à deformação de um sistema, certo? Seja ele um elástico, uma mola ou algo do tipo. Então eu posso definir como energia potencial elástica kx² sobre 2. Aí você olha para o que está no quadro e me diz o seguinte: pô, Cataldo, mas nas aulas passadas você falou sobre exatamente trabalho da força elástica, trabalho da força peso, teorema, né, trabalho energia, que nós vamos falar daqui a pouquinho, são todos os conceitos, né, atrelados exatamente a isso. E aí repare que as coisas elas se comunicam, elas se conectam no caso aqui. Trabalho é a transferência de energia, lembra? Então, está ligado exatamente aos conceitos de trabalho também. Então, como é que eu faço para calcular a energia cinética? mv² sobre 2. Energia potencial gravitacional mgh. Energia potencial elástica kx² sobre 2. Só não posso esquecer que a minha energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial, podendo ser esse potencial ser só o gravitacional ou elástico, ou até mesmo, se eu tiver alguma situação, problema, os dois ali em questão, tá? E aí, claro, você não vai esquecer, tenho certeza disso que você não vai esquecer, ó. A energia potencial está atrelada à parte armazenada. É aquela energia que pode ser armazenada. E a energia cinética ao movimento, à velocidade, tá? Identificou que ao movimento tem energia cinética. Identificou que você tem altura, tem uma mola, tem um sistema que se deforma ali, você tem a energia armazenada e, portanto, você consegue definir a sua energia mecânica. Agora, olha que interessante que nós temos aqui. Sistema conservativo e sistema dissipativo. Como é que a gente procede quando a gente encontra o sistema conservativo e quando a gente encontra um sistema dissipativo? Peguei um exemplo aqui, só bem simples, para tentar explicar os dois para vocês, tudo bem? E vocês nunca mais errarem isso aqui. Repara uma coisa, eu tenho ali uma bolinha de massa M, tá? Então imagina que esse cara aqui tem uma massa M, e essa bolinha, ela vai sair desse ponto e vai chegar aqui. Eu vou falar para vocês que esse cara, por exemplo, ele tem aqui um ponto A, então está começando no ponto A, e aqui é o nosso ponto B. Maravilha! O que a gente sabe? A gente sabe duas coisinhas ali do nosso desenho em questão. Nós sabemos, galera, que essa bolinha, ela tem uma certa altura, então aqui tem uma alturinha. Então, se tem altura, eu posso afirmar
que nessa situação inicial eu tenho um potencial gravitacional. Repare que aqui você não tem nenhuma mola, nenhum sistema, né, que se deforma e volta para o lugar, por exemplo, o sistema restaurador. Então você não tem potencial elástico aqui no caso, tá? E eu vou falar para você que, para simbolizar aqui a nossa situação, para dar um exemplo para vocês, que a velocidade inicial é zero. Então ele não tem energia cinética. Então a minha energia mecânica é só energia potencial, porque a energia cinética não existe, a energia potencial tem porque eu tenho gravitacional. Lembrando que a gravitacional depende da nossa altura. Então aqui no começo eu tenho altura, então eu tenho energia potencial. O que aconteceu? Eu observei que essa minha bolinha, ela foi agora descendo, ó, também fazendo assim, ó. Quando ela chegou aqui no meu ponto B, ela chega com uma certa velocidade, não é mesmo? Ela veio descendo e chegou com uma certa velocidade ali. Maravilha! Então eu posso falar que toda a minha altura que foi diminuindo, ó, né? Eu posso observar que essa altura, né, foi diminuindo, então a minha energia potencial vai diminuindo. O que vai acontecer com a velocidade? Vai aumentando, Catal. Então, se a altura diminui e a velocidade aumenta, eu estou falando que a energia potencial gravitacional diminui e a cinética aumenta porque a velocidade vai aumentar. Mas vamos pensar no seguinte, vamos supor que não há forças dissipativas aqui, não há atrito, não há resistência do ar. Só há forças conservativas. Galera, portanto, se não houver forças dissipativas, como atrito, resistência do ar, eu garanto para você que a energia mecânica naquele começo lá, naquele ponto lá, tem que ser igual aqui. Tudo bem? Então podemos dizer que a energia mecânica no começo é igual à energia mecânica no final. Então, quando você tem um sistema conservativo, a sua energia mecânica ela se conserva. Fechado? Tá, Cataldo, mas e se eu tiver um sistema dissipativo? Então vamos supor que nesse desenhozinho aqui eu tenho atrito. Vamos supor que existe atrito. Atrito, a FAT, né, em questão, ela é uma força dissipativa. Sendo uma força dissipativa, devido ao atrito, né, que essa bolinha encontra ali ao descer, parte dessa energia se perde. Parte dessa energia se perde em forma de energia térmica, por exemplo. Então, a gente pode observar que a nossa energia mecânica, ela não vai se conservar. Eu não posso afirmar isso, eu não posso dizer que a energia mecânica no começo é igual à energia mecânica no final, porque parte dessa energia está se transformando em calor, por exemplo. Então há uma variação da nossa energia mecânica, não é mesmo? Então eu posso definir o seguinte, a energia, né, mecânica no final menos a energia mecânica inicial, essa variaçãozinha aqui é uma energia dissipada. E essa energia dissipada, ela está se perdendo. Ora, repare que a energia mecânica no final, ela é menor do que a energia mecânica inicial. Perfeito, porque eu estou perdendo parte dessa energia. Então, essa perda eu posso relacionar como sendo o trabalho das forças dissipativas. Trabalho das forças dissipativas. Então, por exemplo, a FAT, ela realiza um trabalho, não é mesmo? A FAT é uma força dissipativa. Sendo uma força dissipativa e ela realiza o trabalho, lembra que o trabalho da FAT, ele é negativo. Ele é negativo. E lembra também que se a energia mecânica final, ela é menor do que a energia mecânica inicial, esse cara é negativo. Então coincide. Então sempre que você tiver um sistema dissipativo, você pode afirmar que o trabalho das forças dissipativas, é igual à variação da sua energia mecânica. Só quero que você lembre sempre a definição de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando a gente fala que há uma perda de energia, na verdade é que a energia mecânica, aquela parcela que eu estou perdendo, está se transformando em outro tipo. E nesse caso, por exemplo, se tratando de atrito aqui, eu posso imaginar que venha a ter um pouquinho de calor, um pouquinho de energia térmica. Fechado? Curtir a aulinha? Então já deixa seu like aí, compartilhe esse vídeo com os amigos. Se você é novo no canal, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque sempre que aparecer um vídeo novo aqui, você vai receber em primeira mão. Beleza? Espero vocês numa próxima aula. Abraço!